Eu tive os dois motivos mais importantes que pode fazer uma pessoa mudar de vida, além dela própria, querer. Que era meu filho que estava numa ponta e minha mãe que estava em outra. Eu que estava ali também, precisava mudar a minha vida. Em primeiro lugar, precisava dar uma vida melhor para o meu filho e precisava dar uma vida melhor para minha mãe. Eu vim de uma família de boia fria, meus avós... O que é boia fria? Boia fria é quando você levanta... Hoje nem é tanto, hoje acho que não é mais, mas na minha época você levantava 4 horas da manhã, fazia o almoço e ia almoçar meio-dia, estava fria, gelada. Ah, por isso! Por isso boia fria. Porque nem tinha aquelas marmitas aquecidas, porque a gente não tinha condições nenhuma para comprar aquelas marmitas térmicas. E, na verdade, era colocado numa marmita mesmo. Então, minha mãe, por exemplo, levantava às 4 da manhã, fazia o almoço, às 5h30 saía de casa, para às 7 começar a trabalhar. Lá no Paraná? No Paraná. Você é paranaense, então? Eu sou paranaense. Eu saí do Paraná, eu estava com 16 anos. E a gente começou, por exemplo, comecei a trabalhar depois que meu pai faleceu. Porque minha mãe tinha 10 filhos. Caramba, meu. E meu pai, com 39 anos, sofreu um acidente. Até a morte dos meus pais, eu já trabalhava, mas como diarista, já tinha até tido uma experiência como empregada doméstica. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, né? Mas, com o falecimento... Começou a trabalhar com 9? Com 9 anos. Caramba. Isso. Todos os seus irmãos faziam a mesma coisa? Era trabalhar no campo? Todo mundo trabalhava. Porque meu pai era meieiro que falava, meus pais, né? Então, tinha um sítio lá, trabalhava ele com todas as crianças, e a metade ia pro patrão, a metade ficava, que dava pra gente se sustentar. E aí, quando meu pai faleceu... O meu irmão mais velho tinha 15 anos, minha irmã 14 e eu 13. E o mais novo era um casal gêmeo, tinha 1 aninho. Caramba, então, gêmeo ainda, meu. Gêmeo. Já tinha um monte de filho, ainda vem gêmeo no último. O último, era uma escadinha. E quando meu pai faleceu com 39 anos. E o nosso patrão não quis. Por que ele queria uma viúva com 10 filhos? Um bando de... Mandou nós embora e viemos para a casa dos meus avós. Morar em 2 cômodos, um quarto e uma cozinha, e não tinha o que fazer. E aí fomos trabalhar. Minha mãe começou a trabalhar. Aí então ela começou a trabalhar boia fria. Não, no Paraná ainda. Ainda era em Paraná. Ainda no Paraná. Tá. Começamos no Paraná, depois viemos para São Paulo, continuamos, mas foi em São Paulo que eu já com 16 para 17 anos mais ou menos, meu tio foi, né, na nossa casa lá da minha mãe e pediu para que minha mãe desse. Se minha mãe dava uma das crianças para ajudar ela. Aí minha mãe falou, imagina, não é cachorro para dar, né? Minha mãe ficou brava ainda. Eu não vou dar meus filhos. Só que eu ouvi... Mas ele queria que desse para trabalhar? Assim, não, para ajudar. Ele queria levar uma das crianças para São Paulo. Para diminuir um pouco. Para diminuir a carga ali. Os filhos dele já estavam todos criados e ele queria ajudar a minha mãe mesmo. Então, se minha mãe quisesse dar uma das crianças, ele ia levar para ele cuidar. É doido até de pensar nisso, né? Dar um filho, Isso, né? Exatamente. Imagina, minha mãe falou de forma nenhuma. Só que eu ouvi a conversa e falei, não, mãe, eu quero ir para São Paulo. E eu estava com 16 anos. Aí meu tio deu o endereço lá, minha mãe ficou um pouco assustada. Eu falei, não, mas eu quero ir. E fui, de fato. Meu tio deixou o endereço. Aí eu já estava, não mais em Bandeirante, eu já estava morando em Salto. Tá? Já estava lá. Que é aqui interior, aqui interior, de São Paulo, tá? Né? 100 quilômetros mais ou menos daqui. E trabalhando de boia fria. Lá com meus avós, todo mundo. Aí, na segunda-feira, peguei e vim para São Paulo, né? Vim para São Paulo. Cheguei na Paulista, tomei um perdido ali no Largo da Batata, só com o dinheiro da passagem. E meu tio voltou me buscar e na segunda-feira eu já estava trabalhando de empregada doméstica, pousando no emprego. E lá eu fiquei 2 anos. Lá eu vi um mundo que eu não conhecia. Eu acho que lá foi um grande choque de realidade, né? Até então eu tinha um conhecimento de um mundo. E trabalhando lá, você descobre que se na minha casa um sabonete daria para o mês, lá tinha caixas, tudo era, tinha uma despensa e tudo era muito. Então tinha 3 pessoas na casa, 9 empregados. Eu era arrumadeira. Então, arrumadeira quer dizer, eu organizava as coisas, tinha governanta, era muito chique o negócio. Tá. Mas aí quando você veio para São Paulo, você veio sozinha? Sozinha. E para morar, aí você eu vim morava na casa Eu vim para a casa do meu tio e morava na casa do empregado, pousava no emprego, dormia lá. Tá. E cada 15 dias eu ia para casa do meu tio e mandava o dinheiro para minha mãe ajudar a cuidar dos meus irmãos. Tá. Que era um pouco mais de um salário mínimo, ou talvez um salário mínimo, não me lembro bem. Mas lá eu comecei a descobrir, por exemplo, que eu tinha que ficar em pé, com a mão para trás, para servir meus patrões. Não que eu me colocasse como vítima, porque eu acho que esse papel nunca me serviu e eu acho insuportável as pessoas ser vítima de tudo. Mas eu ficava pensando, por que eu tenho que pegar a jarra e servir a água ou o suco? Por que eles não podem fazer isso?
que eu tenho que ficar em pé na mesa só para servir? Aquilo me incomodava muito, mas eu nunca reclamei. Aí eu pedi para minha patroa para estudar, porque eu tinha eu tinha só até a 4ª série. Tá. Lá atrás, meu pai faleceu, depois de 4ª série, ninguém mais estudava, né, lá atrás. E ela deixou, eu saí um pouquinho mais cedo, e eu fiz objetivo em São Paulo, eu fiz em Pinheiros. Eu saía 5 horas, 6 horas, ia direto, voltava tarde da noite, começava às 7 horas da manhã para fazer o café dela. Mas em 2 anos eu fiz a 5ª e a 6ª, a 7ª e a 8ª série. Tá. Já me senti um pouco mais preparada e já comecei a buscar trabalho. Aí já consegui um trabalho de recepcionista, já saí do meu emprego, de empregada doméstica e fui ser recepcionista. E de recepcionista eu achei que era hora de voltar para casa dos meus pais, no caso minha mãe e meus avós. Aí voltei, mas não mais para Boia Fria, já fui procurar trabalho em empresa e lá eu consegui, nos anos, sei lá, 80, provavelmente, sou meio ruim com data, eu estava aí completando 18 anos. Eu voltei para casa da minha mãe, consegui um emprego de só de fábrica mesmo, em Salto. Tá. Uma fábrica de alto-falante, eu fazia a bobina do alto-falante. Depois de 5 anos que eu estava trabalhando, houve uma terceirização muito forte, acho que nos anos 80 ou 90, por aí, e eu vim para essa terceirização, meu patrão trouxe a peça para fazer num lugarzinho menor, e me convidou. Eu sabia muito bem fazer aquela peça, fazia a mesma coisa há 5 anos. Assim que eu cheguei, que ele assumiu a empresa, ele descobriu um câncer e em 6 meses o meu patrão faleceu. A minha patroa, que era a esposa dele, fazia bolos. Há 10 anos já, ela vivia de fazer bolo até então. E aí ela me falou, por que você não pega os bolos, eu vou ter que assumir a empresa. E eu ajudei bastante ela na época dessa transição, né? Ela não tinha experiência nenhuma e eu tinha bastante experiência do que eu estava fazendo ali. E ela começou a me oferecer a oportunidade. Mas eu falei para ela, dona Rosa, eu não tenho dinheiro nem para comprar uma batedeira, que hoje está na faixa aí de R$700, seria metade do meu salário. Eu estava separada, com um filho de 7 para 8 anos, morando em 2 cômodos, no fundo da casa da minha mãe. Você já tinha filho nessa época? Nessa época eu já tinha filho. Já estava com 30 e 35 anos, já tinha passado aí um bom tempo. Então, até uns 30 e poucos, você trabalhava lá na fábrica de alto-falante? Ganhando um salário mínimo. Até 35 anos, mais ou menos. Eu estava lá, continuava com aquela mesma vida. Trabalhava, recebia, separada. Só que sempre eu tive uma coisa que eu sempre tive uma inconformidade com a minha situação. Eu vi aqui que você falou que você não gosta desse negócio de vitimismo, né? Não. De ficar se sentindo vítima da sociedade, né? Da sociedade, porque meu patrão é rico, porque não sei quem. Não. Se aquilo não estava bom para mim, eu não tenho que reclamar de quem tem. Eu tenho que buscar para mim também. Só que na minha família, eu via muito isso. A minha mãe estava para ela estava tudo bem, trabalhar a vida do jeito que estava. Os meus irmãos estavam ótimo. Trabalhava, tomava uma cachaçinha no final de semana e estava tudo bem também. E eu sempre falava, mãe, tem certeza que eu faço parte dessa família, né? Por que eu busco tanto? Eu queria uma casa para morar. Quando eles não se importavam em morar em 2 cômodos, eu não. Eu queria uma casa minha, eu não queria... Não se conformava com a situação, não queria morar no fundo da casa dos meus avós, por mais que tudo bem que eles estavam ajudando, mas eu não podia ficar ali só porque estava tudo bem. E não tinha muito apoio, então eu meio que lutei sozinha. Meio que assumi ali o lugar do meu pai como alicerce de família, e eu comecei a pôr na cabeça que se eu quisesse melhorar minha vida, eu teria que lutar para isso e teria que buscar um caminho. Boa. E foi o que eu fiz. Eu busquei incansavelmente. E lá comecei a trabalhar. Aí minha patroa, eu não aceitei inicialmente, um dia ela quebrou a perna e tudo acontece não por acaso na nossa vida, né? Acho que durante toda a tua vida você tem muitas oportunidades, que as pessoas não enxergam a oportunidade que tem. Passa, né? O cavalo passa arreado e a gente deixa ele passar, né? E ele não fica passando, ele não vai e volta várias vezes. E aí minha patroa falou comigo, eu falei, olha, não dá, porque eu tenho um filho pequeno, tal, não tenho condições para comprar batedeira, eu nunca tinha tido um bolo de aniversário, eu não tinha noção nenhuma, zero. Nunca tinha feito um bolo na vida, nem de fubá. Então, aí ela quebrou a perna, aí ela me pediu um favor. Você não me ajuda? A minha sobrinha não quer que ninguém faça o bolo, e eu com a perna quebrada. Ela falei, mas eu não sei essa bolo. Ela falou, mas eu te ensino. Eu falei, ok. Aí trabalhei o dia todo, fui para casa dela, e lá ela sentou na cadeira e começou a me ensinar. Eu fui um dia para assar o bolo, o outro para fazer o recheio, e no terceiro dia para montar o bolo todo completinho. Foi logo um bolo de 35 quilos, foi meu grande desafio. 35 quilos? Meu primeiro bolo, tamanho dessa mesa, exatamente. Quando chegou, isso foi num sábado, na segunda-feira,
ela falou pra mim, ela até brincou, né? Falou, você tem uma mão abençoada, tudo que você toca vira ouro. Ela falou, eu falei, como, dona Rosa? Ela falou, porque essa festa foi para 300 pessoas e ninguém desconfiou que não foi eu quem fiz o bolo. Olha. Porque você fez num dia o que eu levei 10 anos para fazer. Ela falou, você umedeceu o bolo certinho, colocou a quantidade, você fez tudo como se fosse eu. E é difícil fazer um bolo desse tamanho, né? Um bolinho até... você pode dar 10... bolinho eu não consigo do mesmo jeito, mas um bolão nunca que eu ia... Você pode dar 10 receitas igual para 10 pessoas e as pessoas, cada um vai fazer diferente. É verdade, Porque quando o bolo é bom, você fala, ninguém faz um bolo igual daquela fulana, né? Exatamente. E aí ela começou vai, você consegue e tal. E aí eu falei que eu não tinha grana para batedeira. Uma segunda-feira ela chegou com uma caixa, falou, está aqui a batedeira, quando você puder, você me paga. Eu ainda compro um bolo por mês para os funcionários e vou mandando meus clientes aos poucos para você. Aí eu chamei uma amiga para ser sócia, a amiga não quis aceitar, porque também estava com o filho separado, começou a arrumar muita desculpa. Falei, tá bom, vou encarar sozinha. Deve estar triste até hoje, essa amiga, hein? Eu precisei ajudar ela muitas vezes. Eu estaria triste, viu, se eu não tivesse entrado... Aí eu fui para casa e ela já encomendou um bolo para o funcionário e começou a me mandar clientes. E eu passei 2 anos trabalhando das 7 às 5 na fábrica dela. E aí eu ia para casa, assava o bolo à noite, montava o bolo até de madrugada, entregava na hora do almoço. E fui fazendo isso. E trabalhava final de semana. Obviamente, depois de 2 anos, eu tinha que cuidar com uma tripla jornada. Eu cuidava do meu filho, eu trabalhava durante o dia, eu fazia bolo à noite e às madrugadas. Tá. Obviamente, depois de 2 anos, eu fiquei muito cansada e não dava mais para encarar. Eu pedi para que ela mandasse eu embora, ela ficou um pouquinho brava, mas me mandou embora. E aí eu abri meu primeiro CNPJ. Caramba, que da hora. Exatamente. Abri assim, ela me mandou embora, meu irmão pegou uma rescisão também, e a gente ajuntou tudo ali, comprei 2 mesas de bar, um freezer e 20 metros quadrados. Então eu mesma assava o bolo na minha casa, minha mãe levantava mais cedo ainda para me ajudar. Eu montava o bolo em cima do freezer, porque eu não tinha sequer uma mesa para montar bolo. E aí eu mesma atendia o cliente, e as pessoas chegavam e ficavam toda entusiasmada lá. Eu tremia na frente do cliente, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha insegurança de montar um bolo na frente de um cliente. E eles achavam o máximo, não sabia o quanto que era duro aquilo. Mas eu sempre encarei com leveza, e sabendo que eu sempre pensava, meu filho não vai ser a 4ª geração de boia fria, eu vou virar esse jogo, a minha mãe vai parar de trabalhar de boia fria. Então eu falei assim, eu tive os 2 motivos mais importantes que pode fazer uma pessoa mudar de vida, além dela própria, querer, que era meu filho que estava numa ponta e minha mãe que estava em outra. Eu que estava ali também, precisava mudar a minha vida. Em primeiro lugar, precisava dar uma vida melhor para o meu filho e precisava dar uma vida melhor para minha mãe. Tá. Trabalhando... Eu anotei umas coisas legais aqui, né, que você falou, né, que, primeiro, vitimismo, não muda a vida de ninguém, ficar botando a culpa em todo mundo, pode ser que um monte de gente tem a culpa mesmo, mas até aí não vai mudar nada você ficar reclamando, né? Boa. Outra que você falou, é que tem muita gente que perde a oportunidade muitas vezes está passando na nossa frente, a pessoa não enxerga, Sim. Né? Outra coisa que você falou que eu achei legal é que você não sabia fazer bolo, né? E aí tem gente que fala, mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Aprende, né? Aprende. O que dá pra você fazer? Talvez a pessoa tá lá, sei lá, você tava um tempão já no teu trabalho, mas você tava inconformada. Não, eu não quero ficar nisso a vida inteira, né? E aí você viu uma oportunidade, aprendeu, descobriu um talento novo que talvez você nunca imaginou que teria, né? Tipo, acho que quando você era mais nova, você nunca imaginou que um dia você ia ter uma franquia de bolos, né? De forma nenhuma. Muito legal. E a última coisa que eu anotei aqui é que você falou, né? Pode ser que a minha família foi pobre, minha avó foi pobre, minha bisavó, minha tataravó, mas a partir de mim, esse negócio vai mudar. Meu filho, você falou, né? O meu filho não vai ser a 4ª geração, né? De boia fria, né? Muito legal, meu. Por que Sodier? O nome dos meus 2 filhos tinha. Era pra ser Tentação. Aí minha Tentação? mãe... Era pra ser, inicialmente. Primeiro nome que eu escolhi. Mas minha mãe não viu dessa forma. Minha mãe era crente, então ela falou, por que Tentação? Onde já se viu? Isso não vai dar certo. É coisa do diabo, né? Exatamente isso. Aí eu falei, mãe, mas não é tentação dessa forma que a senhora tá vendo. Mas eu não consegui convencê-la. Falei, então, por que não sensação? Você comer uma coisa gostosa, tem uma sensação boa. E aí foi para sensações doce. Só que anos depois, aproximadamente uns 5 ou 6 anos, eu já tinha 74 lojas e eu descobri que uma marca interferia na minha e não deixava o registro passar do NPI na minha marca. Eu não dei muita importância, mas aí um belo dia alguém chegou e falou, olha, é uma marca suíça e essa marca é a Nestlé. Falei, como assim?
Aí eu... Eles já tinham registrado uma marca chamada Sensações? A Nestlé tem até hoje um chocolate que é sensação, né? É verdade. Só que ela registrou todas as conotações. E aí inviabilizou qualquer outra pessoa de registrar. Tá. Aí falei, não dá pra você brigar com a Nestlé. Então, era uma guerra que já estava perdida, mas eu não sou de entregar os pontos. A gente foi lutar para um nome, e o SD, que era o logotipo, tinha passado. E ficamos... que já era Sensações Doces, com né? SD, aí o logotipo era SD. E ficamos buscando um nome que encaixasse nesse SD. Obviamente, eu cheguei a pensar do meu filho para minha filha, mas nunca dava certo. E um dia, a minha gerente, 4 meses depois de buscar nomes, a gerente de expansão, a Alessandra, me chegou escrito no guardanapo, estava escrito Sodier Doces na frente. E ela olhou, mostrou para mim e falou, olha, o que esse nome significa para você? Eu falei, olha, eu tô sem dormir, eu não consigo mais raciocinar. Falei, vai falando logo, porque eu não consigo pensar mais. Aí ela falou, aqui está o nome dos seus 2 filhos, está o nome da sua empresa. Sou de Sofia, Die de Diego. Eu saí chorando da sala. Até então já tinham corrido atrás para ver se a marca passava. Boa, hein? E foi assim, eu acho que uma empresa que começou para salvar a minha família, e de repente o nome dos meus filhos fecha esse elo, então, Sodier Doces, a Sodier é uma palavra francesa, todo mundo pensa que a Sodier veio como origem de uma palavra francesa, que existe, mas a minha Sodier... É do filhão. É do meu filho, é de Sofia, Die de Diego.